Olá galera, eu sou João Batista, estou passando aqui para mais um pequeno estudo. No meu penúltimo vídeo eu estava falando sobre a questão da luta, na patrística para manter a doutrina, a verdadeira doutrina católica, Como foi a situação da patrística, expliquei alguns nomes de alguns hereges que depois da morte do último apóstolo começaram a surgir, até mesmo antes, São João, nas suas cartas, ele já explicava essas heresias que estavam saindo dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, São Paulo, para começar o nosso pequeno vídeo, para nós termos uma noção, São Paulo, do que eu vou falar, o apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo do 2 ao 4, ele fala nesses termos aqui. Proclamai a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina, pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina, pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer, desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. São Paulo dá esse ensinamento, São Paulo dá esse ensinamento a Timóteo. Para quem não sabe, São Paulo, essas cartas que São Paulo escreveu a Timóteo é algo pessoal, que São Paulo escreveu para Timóteo, como ele ia doutrinar, Era São Paulo escrevendo a seu companheiro Timóteo, O jovem Timóteo, O bispo Timóteo. Nesse capítulo aqui a gente já lê algumas passagens, a gente já entende algumas pessoas que São Paulo recomendava a Timóteo para que não vos acompanhasse, pensamentos contrários, à fé católica. A gente, quando estuda um pouco os dogmas da Santa Igreja Católica, a gente entende por que apareceu algumas heresias, Entre o século II e o século V apareceu a heresia de Ários, O arianismo. Eu vou ler um pouquinho aqui esse estudo que o professor Felipe Aquino fez e colocou nesse belo livro, Os Dogmas da Santa Igreja. Ele colocou nesses termos: por causa das heresias trinitárias e cristológicas que agitaram a Igreja no século II até o século V, ela foi obrigada a realizar uma série de concílios ecumênicos universais para dissipar os erros dos hereges. O mais importante para definir os dogmas básicos da fé cristã foram os concílios de Nicéia 325 e o concílio de Constantinopla 381. O primeiro concílio de Constantinopla, O primeiro condenou o arianismo de Ário, que ensinava que Jesus não era Deus, mas apenas a maior de todas as criaturas. Esse arianismo, minha gente, foi algo que foi combatido por muitos séculos dentro da igreja. Vou explicar um pouco para vocês essa questão do arianismo. Hoje em dia a gente pode se considerar, tem a heresia semelhante, Como é interessante, Satanás ele não é criativo. As mesmas armas que ele usou no tempo dos apóstolos e no tempo da patrística, ele vai usando ao longo dos séculos, Você vê hoje a comunidade Testemunho de Jeová, Que se denominam cristãos, Mas que eles não têm Jesus como Senhor, e sim como um homem, um ser gerado, Um grande homem, mas não Deus, O arianismo, ele cresceu muito dentro do cristianismo, e depois houve uma ruptura, Quando esse conselho de Nicéia condenou o arianismo, ele já estava muito enraizado. O arianismo, ele avançou naquela época, no século III, século IV, ele avançou para a terra dos bárbaros daquela época. Bárbaros era denominado um grupo de povos ou nações, como a gente quer dizer, que se reuniram para guerrilhar, contra Roma e contra o Império Romano. Teve uma determinada época que o arianismo tomou de conta
daquela situação, daqueles locais, trazendo Jesus apenas um homem, um grande homem, a primeira, um ser criado, mas não Deus, né? E aí foi combatido por longo dos séculos, dentro a Santa Igreja combatendo o arianismo que já tinha sido expulso para fora do contexto doutrinário, né, da igreja. Ali foi uma briga muito grande ao longo dos séculos, mas a igreja venceu, né? Batalhou, batalhou, mas venceu. Hoje a gente fica triste, né, com uma fé tão viva, tão trabalhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, né? E hoje em dia os irmãos protestantes jogaram no lixo, né? Jogaram no lixo o sacramento, jogaram no lixo a tradição apostólica, porque a gente católico, quando é confrontado com o irmão protestante, o que a gente primeiro tem que professar quando eles perguntam o que a gente crê, é professar o credo, né? Esse credo que ao longo dos séculos ele teve suas, como pode-se dizer, suas melhorias. Terminou com o Papa Paulo VI, né, agora no Conselho Vaticano II, mas ele, desde os primeiros séculos, ele foi professado, né, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né. A gente professa esse nosso ato de fé quando a gente professa o credo, né. Os irmãos protestantes não entendem isso, né. Aí fica uma loucura muito grande. Porque os irmãos, na cabeça dos irmãos protestantes aconteceu o quê? É bom a gente ter isso na mente. Eles pensam assim, que Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou, deixou seu testemunho, morreu, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o Pai, né? E deixou seu testemunho com os apóstolos. Essa igreja caminhou bem, avançando no século I, II, III, e no século IV ela foi totalmente aniquilada, né? Por Constantino. Constantino entrou dentro da igreja, o imperador romano entrou e fez o que quis e mudou a doutrina, fez outra igreja, né? Com coisas do paganismo, né? Assim é a mentalidade protestante. Se a gente for pensar nesse sentido, a gente tinha que entender que o nosso Senhor Jesus Cristo ele falhou quando ele veio, derramou seu sangue no madeiro, com todo o poder e glória, para no longo de 3, no máximo 4 séculos, ter sido estipada, né, toda a história, para ao longo dos tempos, foi passando, depois de 16 séculos, chega Lutero, Calvino, Henrique VIII, Zwingli e todos os deformadores, como se fala, para trazer o evangelho na raiz. Isso não existe, né? A gente tem que acreditar que a igreja permaneceu como está na história, né? Intacta, batalhando, lutando. É claro, sempre apareceu heresias dentro dela, mas aí foi combatido, né? Pelos bispos e pelo Papa, né? Nossa Senhora em Anguera, ela deixou uma mensagem muito ao vidente Pedro Regis, nas aparições de Anguera, ela deixou uma mensagem bem impactante sobre essa questão do protestantismo. Por que não seguir a Igreja Católica, né? Católica Apostólica Romana, que vem dos apóstolos. Ela deixa esses termos: queridos filhos, muitas pessoas vão à igreja protestante pensando ser a de Deus, estão enganadas. As pessoas que fazem parte da mesma, tende certeza, caminham para a condenação, para a perdição. Queridos filhos, a religião fundada por meu filho, que é de viva fé, é a católica. As demais são do demônio. Ficai em paz. Nossa Senhora ela tem esse zelo, né, de alertar. De alertar que é só uma igreja, né? É só uma igreja. E essa heresia que eu trouxe hoje de Arius, ela vai se renovando, né? Ao passar dos séculos, ela não vai se, como é que se diz, se modificando para melhor, mas continua a mesma heresia, só muda a boca de quem fala, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Padre Luiz Touro, do canal do Fábio Pentecoste, Tradições Católicas e Debates, com pastores protestantes que trazem praticamente o que Arius trouxe, né?
É isso aí, galera. É muitas coisas. A palavra de Deus ela é discutida de várias maneiras. Ela é traduzida da maneira que a gente quer, que a gente gosta. Mas não é assim. A gente tem que seguir o que os apóstolos seguiram. Quando a gente lê as cartas paulinas, a gente entende a briga de São Paulo por manter a doutrina, para que assim a gente consiga chegar à salvação. É verdade? Valeu, galera. Quem gostou, dê seu joinha e até a próxima. Valeu!